Então, pessoal, nós temos aí essa aula e a aula da semana que vem para promover uma revisão. Então, estamos com tempo, vamos trabalhar bastante exercícios. Vocês já têm a revisão da unidade 1 e 2 gravada, tá bom? Então, vocês podem também se beneficiar daquela revisão da unidade 1 e 2, que está lá no aba de vocês e já está gravada, certo? E vamos trabalhar mais exercícios aqui, promovendo então uma maior probabilidade de acerto. Quando a gente está estudando para a prova, o que eu sempre falo para vocês, a primeira etapa é construir o conhecimento. Então, assim, se vocês participaram da aula regularmente, fizeram já a leitura do livro, né, fizeram os exercícios de pré-aula e pós-aula, agora é só revisar com exercício, você não precisa fazer mais nada, tá bom? Só revisar com exercício. Agora é óbvio, se você não leu a matéria, né, aí eu aconselho você ler para depois fazer a revisão de exercício. Então não deixa para a última hora, porque senão você fica muito acumulado aí de afazeres, né? E aí a gente acaba tendo a síndrome do quadro branco, é ou não é? Então, olha só, pessoal, exercício número 1 aqui da nossa fixação da matéria. É um exercício de imunodiagnóstico, revisando ali a unidade 2, aonde fala que a Organização Mundial de Saúde, ela estima que ocorram no mundo 12 milhões de casos novos em cada ano, né? E ocorram esses 12 milhões de casos novos de sífilis, tá bom? No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, ocorrem acima de 900 mil casos novos de sífilis por ano e cerca de 25 mil casos de sífilis congênita. Então, com base nessa afirmação, julgue os itens a seguir, marcando V para verdadeiro e F para falso. A gente já estudou, né, esse imunodiagnóstico de VDRL e FTABS, os diagnósticos que envolvem, né, a questão da sífilis. Então, quando se trata de VDRL, justamente o diagnóstico de sorologia de Lewis, olha lá, uma breve recapitulação aqui, né, desse diagnóstico e a gente passa, né, essa questão. Então, entendendo aí essa reação, né, de VDRL, como que ela seria? Deixa o computador pensar aqui, peraí. Aí, ó. Então, olha só, pessoal, é uma reação de floculação, né, chamada de Veneral Disease Research Laboratório. Né, ela é uma pesquisa de anticorpos da classe reagina, aonde eu vou colocar no meu imunodiagnóstico, né, o antígeno de cardiolipina e micropartículas de colesterol, acrescentar o soro do paciente e ver se esse soro do paciente apresenta ou não a presença de anticorpos da classe reagina, certinho? Então, quando eu coloco o soro do paciente, né, e os anticorpos da classe reagina estão presentes, né, acontece a floculação, aonde os anticorpos se ligam aos cristais de colesterol, perdão, os flocos de cardiolipina, tá bom? E os flocos de cardiolipina se ligam aos cristais de colesterol e eu consigo enxergar isso, né, pela formação desse imunocomplexo. Então, essa reação, né, ela vai formar aí vários imunocomplexos, né? Então, esse imunodiagnóstico forma vários imunocomplexos, que quando eu olho no microscópio, eu enxergo assim, olha, uma reação positiva, né, com vários imunocomplexos formados aqui, né, essas manchas que vocês estão vendo aqui são os imunocomplexos da reação de VDRL, onde o teste é reativo, e quando não é reativo, você vê lá os cristais de colesterol, né, dispersos ou à deriva, né, sem formar floculação. Então, isso aqui é um resultado visual não reagente, e esse aqui é um resultado visual reativo da reação. Aonde aqui você está vendo justamente os cristais de colesterol separados e a cardiolipina separada. Aqui você está vendo vários imunocomplexos formando justamente
essa interação aqui do VDRL, tá bom? A gente faz esse imunodiagnóstico ali na placa de Klein, né, que é uma placa de vidro escavada, certinho? E esse imunodiagnóstico, quando a gente faz na placa de Klein, não é, escavada, a gente coloca ali o soro puro, não é, soro puro, o soro diluído 1 para 2, soro diluído 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32, 1 para 64, 1 para 128. Então, eu vou promovendo uma diluição do soro, depois eu venho, pingo o reagente, misturo o reagente com o soro puro, com o soro diluído 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32, e observo essa situação, né? Aonde ocorrer floculação é reagente e aonde não ocorrer floculação é não reagente, tá bom? Esse é o princípio do diagnóstico de VDRL, tá bom? E o que são esses anticorpos? São anticorpos da classe reagina, certo? Esses anticorpos da classe reagina, pessoal, eles estão presentes justamente na reação sifilítica, né? Que é justamente esta situação aqui, olha, quando a pessoa está com cancro, né? A lesão sifilítica, que é o cancro duro, aquela lesão com bordas avermelhadas, dura e indolor, certinho? Que acontece na onde foi fixado ali a bactéria. E aí pode ter, né, em qualquer parte do corpo essa lesão primária e nos órgãos genitais masculino e feminino, tá bom? E aí você vai ter a presença dessa bactéria, né, que nós chamamos de espiroqueta, certo? Só porque nessa reação sifilítica aqui, pessoal, a bactéria está aqui dentro, mas os anticorpos que são formados aqui, nesse primeiro estágio, são anticorpos da classe reagina. Eles são anticorpos dessa reação que eu chamo de reação sifilítica. Eles não são anticorpos voltados contra o treponema pálido, são anticorpos, né, voltados para esta reação aqui, que eu chamo de reação sifilítica, tá bom? Então, esse teste de VDRL é um teste não treponêmico, certinho? E ainda pode acontecer o famoso efeito prozona, né? O que é o efeito prozona? É o efeito onde quando eu tenho muito anticorpo da classe reagina, a amostra é positiva ou é reagente, só porque no soro puro tem muito anticorpo, a reação não acontece, fica desse jeito aqui, ó. A reação, quando tem muito anticorpo, ela só vai acontecer nas próximas diluições. Então é comum, né, você encontrar nesse tipo de reação o soro puro não reagente, a diluição 1 para 2 fica reagente. Aí você fala assim, mas como que é isso? O soro puro está não reagente, o diluído 1 para 2 começou a reagir, é justamente porque quando você vai diluir o soro, você acaba diluindo a concentração de anticorpos do soro também, e como no soro puro tinha muito anticorpo, na próxima diluição você chegou na zona de equivalência para que o complexo se forme, tá bom? Então, por isso que sempre, para soltar um resultado de VL, a gente nunca solta olhando somente o soro puro, tá? A gente coloca o soro puro, como eu falei, e dilui ele 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32, 1 para 64, 1 para 128, aí vai embora, certo? Só porque quando a gente pinga o reagente, a gente analisa o pocinho com soro puro. Se o pocinho com soro puro tiver reagente, beleza, você só acompanha as diluições para ver qual que vai ser a última diluição reagente e soltar o resultado em titulação. Soro reagente, última diluição reagente, 1 para 32, 1 para 64, enfim. Se o soro puro estiver não reagente, você tem que acompanhar a próxima diluição para evitar o efeito prozona, que é o falso negativo, quando eu tenho excesso de anticorpos. E aí olho o soro puro, deu não reagente, vou para o 1 para 2. Né? Se deu reagente, evitou liberar um falso negativo, tá bom?
E aí você acompanha a diluição até a última diluição reagente, né, e solta o resultado. Soro reagente e a última diluição reagente. Agora, para liberar um resultado não reagente disso aqui, você tem que olhar todas as diluições. Se todas as diluições até 1:8 estiver não reagente, aí sim, você pode liberar sem medo, que é não reagente, evitando aí o efeito prozona. Então, com base nessa revisão dessa aula que já tivemos, né, no passado, e se encontra aí gravada, né, se você quiser ver novamente, está lá no seu AVA, tá bom? Então, olha só, o resultado de VDRL é descrito qualitativamente como não reator e reator e quantitativamente em diluições, 1:1, soro puro, 1:2, 1:4 e assim por diante, não sendo aceito resultados em cruzes, embora existam vários métodos. Então, verdadeiro, certinho? Vamos entender por que o item 2 é falso. Resultados falsos positivos podem ser encontrados na fase inicial do cancro duro, né? Na sífilis latente tardia e na sífilis tardia como resultado do efeito prozona. Exatamente, a gente acabou de ver isso, né? O efeito prozona, quando tem um excesso de anticorpos, principalmente nessa fase primária da sífilis, eu vou ter ali um efeito prozona onde e ele pode dar um falso negativo, certinho? E aí, por isso, para evitar efeito prozona, a gente faz a diluição, sempre. E aí, para evitar o chamado efeito prozona, o profissional de laboratório que executa o exame deve proceder à diluição da amostra testada até 1:4 ou até 1:8. Então, se o puro deu não reagente, olha a diluição 1:2. Né? Se é 1:2 deu não reagente, olha 1:4. Se é 1:4 deu não reagente, olha 1:8. Se é 1:8 deu não reagente, aí você pode liberar o resultado como não reagente. Se tiver diante de um efeito prozona, soro puro, vai dar não reagente. 1:2, você olha, ele reage, tá bom? Ou pode acontecer o soro puro não reagente, 1:2 não reagente, 1:4 reagente, ou seja, tinha muito mais anticorpo do que no exemplo anterior. Então, a gente sempre solta, né, o resultado não reagente olhando as diluições até 1:8. Se até 1:8 não tiver reagência, aí sim pode soltar com segurança o resultado não reagente, tá bom? Então, para evitar esse efeito prozona, que é justamente esse efeito de falsa negatividade, né, mediante um excesso de anticorpos, você utiliza a diluição para sair desse efeito, tá bom? O efeito prozona é um fenômeno que ocorre quando existe excesso de anticorpos no soro testado? Sim, é exatamente isso que nós argumentamos agora, o qual interfere na formação do complexo de antígeno-anticorpo necessário para que aconteça a reação de floculação. Exatamente, tá bom? Então, analisando um último gráfico aqui, a situação do efeito prozona. Deixa eu colocar aqui no gráfico. É exatamente essa aqui, olha. Certo? Aonde? Por que acontece o efeito prozona? Quando eu tenho, né, muito anticorpo, certinho? Quando eu tenho muito anticorpo, e aí a reação não acontece. Então, tem excesso de anticorpo e a reação não vai acontecer. Eu tenho aí um efeito prozona. Para que isso aconteça, eu vou diluindo o soro até encontrar essa zona de equivalência, onde o anticorpo está na mesma concentração do antígeno, né? No caso aí a cardiolipina, do VDRL, e aí eu entro na zona de equivalência, a reação acontece. A mesma situação pode ocorrer quando eu tenho um excesso de antígeno, né? E aí tende a não ocorrer a situação aqui. Mas efeito prozona é quando eu tenho um excesso de anticorpo, tá bom? Então, o excesso de anticorpo gera o efeito prozona. E aí, o último item. Oi. Você não explicou lá a 2 por que ela deu falso? Eu não entendi bem, não. A 2, Essa por que do... que ela deu falso?
resultados falso positivos ocorrem diante do efeito Prozona, resultados falso negativos Ah, ocorrem. tá. Entendeu? Entendi, não. Peguei. Beleza. Então tá certo. Então, olha só aqui, o último item, por que que ele deu falso? Diagnóstico, a sorologia de VDRL, teste treponêmico, né, já está errado por aqui, ó, teste treponêmico, tá bom? O VDRL é um teste não treponêmico. Professor, qual que é a diferença entre um teste treponêmico e um teste não treponêmico? O teste treponêmico é aquele teste que vai mensurar anticorpos antitreponema pallidum. Mas o VDRL, ele não mensura a presença do cancro duro? Sim, mas eu falei para você que o anticorpo que ele mensura é o anticorpo da classe reagina, da reação sifilítica, e não o anticorpo antitreponema pálido, tá bom? Então, o VDRL, por isso, ele é considerado um teste não treponêmico, tá bom? Os testes que são considerados treponêmicos são aqueles que mensuram a presença do anticorpo antitreponema pallidum. E aí vem específico, né? Presença ou sorologia para antitreponema pallidum IgG e IgM. Aí é um teste treponêmico. O VDRL não. Tá bom? O VDRL ele mensura anticorpos da classe reagina. Então, por que a questão está falsa? Porque está afirmando que o VDRL é um diagnóstico sorológico que mensura que mensura anticorpos treponêmicos. Ele não é um teste treponêmico, tá bom? O teste treponêmico que nós estudamos seria o FTA-ABS, que é a imunofluorescência, tá bom? Olha lá, recapitulando aqui a questão do teste, então, é exatamente esse teste aqui, ó, de imunofluorescência, que nós chamamos de FTA-ABS. Então, quando o VDRL for reativo, deve confirmar, né, por um método treponêmico, como FTA-ABS, visto que o VDRL é um teste não treponêmico, ele só mensura a presença de anticorpos da classe reagina da reação sifilítica, certo? E o que significa FTA-ABS? É a fluorescência, fluorescência para anticorpos antitreponema pálido, tá bom? Então, fluorescência, anticorpo treponêmico. E aí, o que acontece? A lâmina, ela é sensibilizada com o treponema pálido, isso é feito em laboratório, você pega uma cultura de treponema, solubiliza ela em solução e vem com a pipeta e coloca em cada um desses pocinhos aqui, ó, deixa a lâmina secar, tá bom? Quando a lâmina seca, o que fica impregnado no vidro? O treponema pálido. Aí você vem com o soro do paciente e goteja em cima. Se no soro do paciente tiver o anticorpo antitreponema pálido, o que vai acontecer? O soro do paciente vai se ligar, né, em cima da treponema, como vocês estão vendo aqui, olha. E aí, como que eu evidencio essa ligação? O anticorpo ligando em cima da treponema, né? Eu evidencio colocando um outro anticorpo marcado com fluorocromo que se liga ao anticorpo IgG ou IgM humano, tá bom? Na sua porção terminal. E aí, se tiver a ligação, anticorpo ligado à espiroqueta, o anticorpo conjugado vem e se liga, e aí eu enxergo assim, olha, né, a espiroqueta em campo escuro brilhando. O que fez essa espiroqueta brilhar? O anticorpo marcado com fluorocromo, quando excitado, né, por um microscópio que emite luz ultravioleta, então ele tem um canhão aqui de luz ultravioleta. No microscópio comum, a gente está acostumado. Você liga o microscópio lá na faculdade, a luz vem nessa direção, sobe nessa direção, incide na lâmina, passa pela objetiva e vai para o ocular, não é isso? Nesse microscópio aqui é diferente. Ele tem um canhão ultravioleta,
onde a luz ultravioleta incide sobre a lâmina, nesse sentido, né, de cima para baixo, e excita o fluorocromo. E aí o fluorocromo excitado, ele vai emitir luz luminescente que você enxerga dessa forma aqui, ó, a espiroqueta brilhando. Por que que a espiroqueta brilhou? Porque o anticorpo com fluorocromo marcado está, né, ligado ao anticorpo do paciente que está ligado à espiroqueta que está fixada na lâmina. E aí seria um resultado de FTA-ABS reagente, certinho? Então, o teste de FTA-ABS, ele é reagente, ok? Já o VDRL, perdão, o teste de FTA-ABS é um teste treponêmico. Já o VDRL é um teste não treponêmico. Então, o VDRL, teste treponêmico, está afirmando que o VDRL é teste treponêmico, a questão está falsa. Número 2. A figura abaixo mostra um imunodiagnóstico para evidenciar a presença de beta-HCG na urina. Tá bom? Analise a imagem e em seguida marque a alternativa correta. Teste de gravidez positivo, teste de gravidez negativo. E aí, vamos observar essa situação. Deixa eu aumentar aqui a imagem. Aí, ó. Então, um teste de gravidez positivo e um teste de gravidez negativo. Como que acontece esse teste de gravidez positivo nesse imunodiagnóstico da figura? Porque ele vai falar assim, a figura mostra um imunodiagnóstico cuja metodologia se baseia em imunofluorescência indireta. Não está produzindo luz, né? Não está produzindo nada aqui, então tudo que tem imunofluorescência aqui está fora. Letra A e letra B está fora. Automaticamente você elimina a letra D e a letra E. Quem que sobra? Letra C, tá bom? Esse é um imunodiagnóstico cuja metodologia se baseia em inibição da aglutinação. Vamos entendê-lo? É justamente isso. Eu coloco no kit do imunodiagnóstico, já tem soro anti-HCG. Olha lá o anticorpo anti-HCG. E ele pede aqui para misturar o soro anti-HCG com a urina do paciente. E foi exatamente isso que aconteceu. Misturou o soro anti-HCG do kit com a urina do paciente. Eu tenho aqui, então, a formação, né, do complexo antígeno-anticorpo. O antígeno aqui, o HCG da urina, e o anticorpo, o anti-HCG. Depois ele pede para colocar partículas de látex revestidas ou sensibilizadas com o HCG. Como o anticorpo do kit já está ocupado com o beta-HCG da urina do paciente, ele não vai conseguir aglutinar essas partículas de látex. Ou seja, não ocorreu aglutinação. Eu inibi a aglutinação, não é, da partícula de látex. E nesse caso, pela inibição, eu entendo que o teste é positivo. Olha o negativo. Colocou a mesma situação, o soro anti-HCG, a urina, tá bom? Misturou os dois. Como a urina não tinha o beta-HCG para se ligar ao anticorpo, quando eu misturo com látex, o látex revestido de beta-HCG se liga ao anticorpo, aglutinando as partículas de látex. Se aglutinou, eu entendo que não tinha nada na urina, então o teste é negativo. Este raciocínio inverso do que a gente aprendeu na aglutinação, nós chamamos de inibição da aglutinação, tá bom? Então, essa questão estava até fácil, né? Por eliminação, você até chegava nela rapidamente, mas só para entender o que é a metodologia da inibição da aglutinação, certinho? Número 3, em relação à imunofluorescência, marque a alternativa correta. É um processo onde um elemento chamado fluorocromo absorve energia na forma de espectro luminoso, tornando-se eletricamente excitado e, ao liberar essa energia, emite luz com comprimento de onda específico. É exatamente o que a gente acabou de ver, né? Aqui na imunofluorescência FTA-ABS.
Então, o fluorocromo excitado emite luz e você consegue ver essa energia luminosa, tá bom? Dando aí o diagnóstico necessário para a imunofluorescência. Tem até deixa eu ver aqui, imunofluorescência indireta. Tem até aqui esse esqueminha aqui mostrando, né, a lâmina, o antígeno fixado na lâmina, o anticorpo do paciente e o anticorpo conjugado, formando esse sanduíche aqui. E aí, quando incide a luz ultravioleta na lâmina, a lâmina brilha, certo? Então, aqui pode ter diversas situações. Nesse caso, como a gente está falando de espiroqueta, é a situação que você vai ver. Essa situação que você vai ver, tá bom? Então, em relação à imunofluorescência, é isso. Por que a letra A? Porque é exatamente um processo onde um elemento chamado fluorocromo absorve energia na forma de espectro luminoso, tornando-se eletricamente excitado. E ao liberar essa energia, emite luz num comprimento de onda específico. Vamos ver a letra B, por que ela está errada? A imunofluorescência é uma técnica baseada na ligação de anticorpos com cromos. Anticorpo cromado, né? Não tem nada a ver, né, gente? Letra C. A imunofluorescência pode ser direta, indireta ou parcial. Bom, a gente viu que pode ser direta ou indireta. O parcial aqui não existe. Professor, o que diferencia um imunodiagnóstico ser direto ou indireto? Direto, quando eu estou pesquisando o antígeno diretamente, tá bom? E indireto, quando eu estou pesquisando o anticorpo. Vamos lá entender isso aqui. Olha só. Quando a imunofluorescência é direta. Tá vendo essa laminazinha aqui escrito clamídia? Olha lá. Tá escrito clamídia na lâmina. O que acontece? A pessoa está com suspeita de clamídia, Clamídia é uma DST, que causa ali problemas uretrais, na pessoa. E aí você vai ao laboratório, no laboratório você vai colher um suave uretral do paciente. E aí pega o suave uretral e esfrega o suave uretral aqui em cima da lâmina. Espera secar, tá bom? E aí vem com o anticorpo anticlamídia, Dessa forma aqui, ó. Colocou lá a lâmina, esfregou na lâmina, e se na lâmina tiver a presença da clamídia, quando você colocar diretamente o anticorpo anticlamídia conjugado com fluorocromo, o que vai acontecer? O anticorpo vem e se liga, e o que você vai enxergar? Isso aqui, a presença da clamídia lá na lâmina, certo? Por que brilhou? Porque o anticorpo conjugado se ligou diretamente ao antígeno. Por isso que quando eu estou pesquisando antígeno, em qualquer imunodiagnóstico, tá? Aqui a gente está exemplificando imunofluorescência, porque a gente está falando dela. Mas se fosse ELISA, se fosse aglutinação, se fosse, no caso aqui, imunofluorescência, se eu estou pesquisando o antígeno, é uma pesquisa direta, tá bom? E indireta, como que é, professor? Indireta é o caso do FTA-BS aqui, olha. A lâmina já estava sensibilizada com a espiroqueta. Quando você coloca o soro do paciente, o que eu estou pesquisando com isso? Se o paciente tem ou não anticorpos. Então, quando eu estou pesquisando anticorpos, esses anticorpos, eu pesquiso ele de forma indireta. Eu tenho que fazer um sanduíche nessa técnica, tá bom? E aí a mesma coisa, por ELISA, para as aglutinações, todos esses testes, que mensuram a presença do anticorpo, nós temos aqui uma pesquisa indireta, tá bom? Então, a imunofluorescência pode ser direta ou indireta. Parcial, não, tá bom? Parcial, não. Na imunofluorescência direta, detecta-se o anticorpo, pesquisado propriamente dito. Não, direta detecta-se o antígeno, certinho? Eu estava até analisando aqui,
né, algumas provas, estudando, né, algumas questões de imunologia. E justamente essas questões aqui, pessoal, questões básicas, eles cobram em concurso, né? Cobram em concurso tranquilamente. Então, assim, saber se é direto, saber se é indireto, isso tudo é cobrado em concurso, certinho? Olha só a número 4. A figura abaixo mostra um imunodiagnóstico para evidenciar a presença de ASO. Lembra do ASO? O ASO é uma proteína, não é? Um anticorpo voltado contra a streptolizina O. O que é esse anticorpo, professor? Voltado contra a streptolizina O. Deixa eu pegar aqui, né, para mostrar para vocês. As bactérias do gênero Streptococcus, elas possuem, então, a questão, as Streptococcus do grupo A, não é? Eles possuem ali a streptolizina O, que é uma proteína extremamente, né, extremamente antigênica, certo? Essa é a palavra. Uma proteína extremamente antigênica, né, que vai ali estimular o seu sistema imunológico a produzir anticorpos, que eu chamo ali de antistreptolizina O, ok? Olha só aqui, exatamente a aula onde eu falei sobre esse assunto. Foi no dia 9/4. Então, olha só, o Streptococcus, né, a bactéria em forma de cadeia. Esse grupo A aqui, ele produz, né, Streptococcus que produzem streptolizina O, certo? São Streptococcus do grupo A, especificamente Streptococcus pyogenes. Então, eles produzem, em questões de orofaringe, né, a questão da streptolizina O. E aí o seu corpo reage contra a streptolizina O, produzindo esse anticorpo aqui que eu chamo de ASLO, ou anticorpo anti-streptolizina O. E aí, como que é feita a reação? Se as partículas de látex estão sensibilizadas com a streptolizina O, se o paciente tiver um anticorpo anti-streptolizina O, o anticorpo se liga às partículas de látex, promovendo a aglutinação destas partículas, certinho? E aí, exatamente isto que está acontecendo aqui, olha. A partícula de látex sensibilizada com antígeno, está falando que é um imunodiagnóstico para evidenciar a presença de ASO, então esse antígeno é a streptolizina O. E o anticorpo, é justamente o anticorpo anti-streptolizina O, que é o ASO, certo? Que quando encontra a partícula de látex sensibilizada com a streptolizina O, vai promover o que, pessoal? A aglutinação. Então, isso mostra, a figura mostra um imunodiagnóstico que se baseia em aglutinação indireta. Por que indireta, professor? Porque eu estou mensurando anticorpos, tem que trocar aqui, ó. Porque eu estou mensurando anticorpos, e quando eu estou mensurando anticorpos, a minha aglutinação, ela é indireta, tá bom? Nesse caso aqui é a metodologia de aglutinação indireta, porque eu estou pesquisando anticorpos anti-streptolizina O, que são os anticorpos de ASO ou ASLO, dependendo, da literatura que você lê. Certinho? Então, essas bactérias, elas são capazes de produzir essa streptolizina O e, por isso, devem ser eliminadas do seu organismo antes que elas sensibilizem o seu organismo a produzir streptolizina O. Por quê? Quando o corpo produz streptolizina O, a antistreptolizina O, perdão, esse anticorpo agride a streptolizina O da bactéria,
tá bom? Mas esse anticorpo, ele possui também afinidade para as suas articulações, o seu sistema circulatório, causando aí inflamações agudas, que são os reumatismos, febres reumáticas e síndromes nefróticas, né, problemas renais. Então, uma pessoa que se infecta com Streptococcus pyogenes, ela tem que tratar essa infecção rapidamente, antes que a bactéria produza tanto streptolizina O que sensibilize o seu organismo a produzir o ASLO, porque isso vai gerar febre reumática futuramente, certinho? E é justamente essa situação que a gente vê aqui, olha. Número 8. O paciente com 34 anos de idade, apresentando febre de 39 graus, pressão arterial 12/8 e queixa de tosse com produção de escarro há 3 dias. Então, tá com febre, tá com tosse, produzindo escarro. O que é escarro? É pus, que vem lá do pulmão. Foi solicitado hemograma, PCR e ASO, além de cultura de escarro. Enquanto o resultado da cultura não saiu, os laudos preliminares de hemograma foram série vermelha normocítica e normocrômica, ou seja, esse cara não tem anemia, RDW tá normal, tá bom? 15%, estaria anormal se estivesse acima de 15%. Leucocitose com desvio à esquerda, neutrofilia, ou seja, tem um número de leucócitos aumentados com desvio à esquerda, presença de células jovens e aumento do número de neutrófilos, neutrofilia. Isso é justificável, né? Porque o cara está com tosse produtiva, está produzindo escarro, e isso é pus. Então, inflamação aguda. A contagem de plaquetas está normal, o resultado da proteína C reativa se encontra superestimado. É óbvio, não é? Foi uma outra proteína que a gente estudou, né? Proteína C reativa. Ela é uma proteína que ela se eleva em quadros agudos de infecção, justamente, né, quando o seu sistema imunológico está promovendo fagocitose, ele acaba agredindo o micro-organismo, mas também acaba agredindo tecidos em volta, gerando, e também ele acaba morrendo, né? A célula de defesa acaba morrendo, gerando ali, então, pus. O pus é o quê? Célula morta, certinho? E célula morta libera membrana, citoplasma, não é? E dessas substâncias libera também fosfocolina. Fosfocolina na corrente sanguínea atinge o fígado e estimula o fígado a produzir PCR. Então, todas as vezes que você tiver uma infecção aguda no organismo, por isso que a PCR releva rapidamente, porque o próprio pulso da inflamação aguda gera estímulo para o fígado produzir a PCR. Então, nesse caso aqui, o cara estava com escarro há 3 dias, ou seja, pus no pulmão há 3 dias, aumento do número de leucócitos, desvio à esquerda com neutrofilia, né? E PCR aumentado, né? Deu um valor de 15 miligramas por decilitro. E o valor da PCR normal tem que estar abaixo de 5. E também, né, esse cara aqui apresentou um resultado para detecção de antistreptolizina O com valores acima de 200. O valor normal tem que estar abaixo de 200. Se apresentou antistreptolizina O acima do valor normal, a gente já sabe que essa infecção no pulmão é uma infecção por Streptococcus, tá bom? E era só isso que o exercício queria, né, que você soubesse. Olha lá, o provável diagnóstico para esse paciente é pneumonite ou pneumonia, né, aguda, por Staphylococcus. Não, cara, Staphylococcus não produz streptolizina O. Quem produz streptolizina O, como o próprio nome já fala, é Streptococcus, tá bom? Então, o provável diagnóstico para esse paciente é uma pneumonia aguda por Streptococcus SP. Por isso que a letra B aqui é o gabarito, olha. O provável diagnóstico para esse paciente é uma pneumonia aguda por Streptococcus SP. Tá bom? Então,
é esta a situação. Ah, professor, mas aqui embaixo tem crônica, né? Por que que não pode ser crônica? Porque, cara, em infecção crônica eu não tenho, para começo de conversa, eu não tenho nem PCR, né? PCR é uma proteína de fase aguda de infecção, tá bom? Então, é um outro raciocínio que está aqui no próprio enunciado do exercício, te dando respaldo para fechar na letra B, certinho? Falando aí de um diagnóstico de dengue, né? Um diagnóstico aí virêmico de dengue. Analise o laudo abaixo e em seguida marque a alternativa correta. Olha só, o paciente teve sintomas, foi procurar o laboratório e aí foi fazer o exame de dengue, NS1 e pesquisa de anticorpos anti-dengue IgG e IgM. E aí o que é esse NS1? O próprio exercício já fala, o antígeno NS1 é um purificado proteico do vírus do dengue. Se é uma proteína do vírus, né, se for detectada a presença de NS1, você detectou o quê? A presença do vírus, tá bom? Mas nesse caso aqui, olha, o método utilizado foi um método de aglutinação de partículas de látex e o resultado foi NS1 negativo, ou seja, não foi detectada a presença do vírus, mas foi detectado IgG reagente, ou seja, essa pessoa teve dengue num passado remoto ou num passado, tipo semana passada, não é? Porque o IgM dela já está não reagente. Então, como que é a resposta imunológica que a gente viu lá na unidade 1? A resposta imunológica, ela passa, né, por um processo inflamatório agudo, com resposta de neutrófilos e monócitos fagocitando, certo? E aí o monócito sai do processo inflamatório agudo e apresenta o antígeno para o linfócito TCD4. O linfócito TCD4, o que que ele faz, gente? Ele analisa, né, se aquele antígeno é próprio do meu organismo ou se não é próprio do meu organismo, tá bom? Ele vê lá que não faz parte da minha constituição proteica, ele ativa o linfócito B para produzir o quê? Anticorpos. O primeiro anticorpo a ser produzido é o anticorpo da classe IgM, tá bom? Depois, o linfócito B para de produzir IgM e começa a produzir IgG. E é a única coisa que fica, né, denunciando que você teve essa doença no passado. Então, para não ter mais IgM, no mínimo já passou aqui umas 2 semanas, né? E só teve IgG reagente. Só porque eu falei no mínimo, tá bom? Como que eu faço para saber se essa infecção é uma infecção de 2 semanas atrás ou do ano passado, por exemplo, né? Primeiramente, a clínica do paciente, né? Se o paciente está tudo ok, não passou por nenhum sinal e sintoma durante as semanas, significa que isso aqui é do passado. Mas tem uma outra forma de descobrir sem a clínica do paciente, é com o exame de avidez imunológica. A gente testa a avidez do IgG. O que é a avidez? A força de ligação. Quanto maior a força de ligação do anticorpo, mais velho é o anticorpo. Então, um anticorpo que apresenta alta avidez imunológica é um anticorpo, não é, que foi produzido num passado bem distante, né? Um passado ali que já ultrapassa 4 meses, certo? Se a força de ligação do IgG for fraca, significa que ele foi produzido recentemente, tá bom? Nesse caso aqui, há 2 semanas atrás, porque o IgM já desapareceu, tá bom? Então, o exame de avidez imunológica, se o anticorpo da classe IgG for de alta avidez imunológica, significa que ele é um anticorpo antigo. Se for de baixa avidez imunológica, significa que ele é um anticorpo novo. Então, com base nessas informações, né, letra A, o resultado do exame acima mostra uma resposta imunológica adquirida de fase aguda contra a presença do vírus do dengue. Não tem nada falando que é aguda aqui, né? Não tem PCR positivo, não tem um IgM sequer, tá bom? Então, não posso afirmar que é de fase aguda.
O resultado do exame acima mostra uma pesquisa imunológica adquirida de fase crônica contra a presença do vírus do dengue. Ou seja, seria a próxima fase, né? A fase de cronicidade. Não existe fase crônica do dengue, mas a gente interpreta pelo exercício que é a fase que está aparecendo aí depois que vai caminhar para a cura. Porque só tem IgG reagente, tá bom? É uma questão capenga, mas que tem aí, né, um sentido. Porque a letra C, o resultado de exame acima mostra uma resposta imunológica adquirida de fase aguda. Já falei que não tem fase aguda, contra a presença do vírus NS1. Não é porque o NS1 aqui deu negativo, tá bom? O NS1, se ele desse positivo, significaria que a pessoa estaria com dengue. Então, quais que seriam as fases desse exame? Né? As fases desse exame poderia ser elucidada dessa forma aqui, gente, ó. Eu vou aproveitar isso aqui para demonstrar para você. Peraí, deixa eu só colocar isso aqui. Olha, a primeira coisa, né? A pessoa contraiu dengue, né, hoje. A única coisa que vai apresentar, né, no teste dela é o NS1 positivo. O teste vai sair assim, ó. Contraiu dengue hoje, positivo. Tá com sinal e sintoma, né? O vírus já está replicando. O NS1 é positivo, o IgG é não reagente, porque não deu tempo de fabricar anticorpo, nem da classe IgM, quanto mais da classe IgG, certinho? Então, é exatamente essa situação aí que você vai observar, né, num caso de uma pessoa que contraiu dengue, está com sintomas, né, de febre, dor de cabeça, dor nos olhos, enfim, e aí ele vai procurar auxílio médico, e aí o médico vai solicitar o exame, a única coisa que vai dar positivo é o NS1. Passado ali uns 2, 3 dias, já deu tempo de promover fagocitose, já deu tempo de promover a apresentação de antígeno e produção de anticorpos. 2, 3 dias depois, você vai ter o NS1 positivo, porque o vírus continua circulando, mas o IgM já começa a reativar. Então, você vai ter essa situação, NS1 positivo e IgM positivo, ou reagente, certo? Passou ali mais um bocadinho de dia, né? Mais uns. Aqui estava com 2 dias, 2, 3 dias já começou a aparecer IgM. Depois de 5 dias, né, você já tem essa situação aqui, ó, o NS1 desaparece, dá negativo, né? O IgG já apareceu e ainda você tem ali um pouquinho de IgM. Então vai ficar reagente para IgM, reagente para IgG. E NS1 deu negativo. Por que o NS1 deu negativo? Porque o anticorpo produzido atacou o antígeno, certo? Eliminando a doença. E aí, na próxima fase, né, o IgM também desaparece, que é justamente a fase aqui, olha. Então, ele fica não reagente. O IgG recentemente produzido continuará reagente, né? E o NS1 não reagente. Só porque esse IgG aqui, reagente, recentemente produzido, ele é um IgG, né, reagente de avidez, baixa avidez imunológica. Bom, ou seja, ele foi produzido recentemente. E aí o cara volta lá o ano que vem, né? Ah, quero saber como é que tá aqui meus anticorpos. Ninguém faz isso, né, pessoal? Mas esse exame aqui é importante, vocês vão entender loguinho. Aí detectou de novo, falou, ainda tem IgG para dengue, peguei esse negócio ano passado, mas se fizer a avidez imunológica dele, vai dar uma alta avidez imunológica, tá bom? Alta avidez imunológica. Então, essas são as fases, né, da resposta imunológica de qualquer doença, certo? A única coisa que varia aqui é a especificidade da doença e da proteína, né? Em qualquer doença eu não vou ter NS1, NS1 é só para o dengue, tá bom?
Mas quando eu falo positivo aqui para o antígeno, né, você poderia trocar isso aqui, por exemplo, para detecção de rubéola, detecção de citomegalovírus, né, detecção do COVID, o SARS coronavírus 2, que causa a doença COVID-19, tá bom? E aí, né, você poderia detectar o antígeno da mesma forma, de uma forma direta aí. Então, apagando isso aqui tudo, né? Por isso a resposta é a letra B, é a resposta que preenche aqui o gabarito. E aí eu quero mostrar aqui para você um outro imunodiagnóstico, olha só. Paciente apresentando febre com infartamento ganglionar cervical e discreta palidez, né? Pesquisa de ASO e PCR não reagente. Hemograma com série vermelha normocítica e normocrômica com RDW de 18%, número de plaquetas normais, leucocitose discreta, com discreta linfocitose, desvio à esquerda e desvio à esquerda acentuado. Além desses exames, foram solicitados exames sorológicos para toxoplasmose e o resultado apresentado em seguida. Marque a alternativa que apresente o melhor diagnóstico para esse paciente. Olha só, deu toxoplasmose IgG reagente, maior do que 650 unidades internacionais por ml, né? E deu também a detecção de toxoplasmose IgM, né? Reagente 1,24 COI. Então, olha só, para ser reagente tem que ser maior ou igual a 0,65. Aqui deu 1,24, ou seja, tem anticorpo da classe IgM, tem anticorpo da classe IgG. O paciente está apresentando sintomas de febre com infartamento ganglionar cervical, tá bom? E discreta palidez. Pesquisa de ASO deu negativa, né? Por que o médico pediu ASO nesse caso? Por causa do infartamento ganglionar cervical. Pode ser uma infecção de garganta provocada por Streptococcus, né? PCR deu não reagente, né? Porque nesse caso o toxoplasma não estimula essa produção, tão exacerbada quanto no caso de uma bacteriose, por exemplo. E aqui já estava não reagente, porque o cara já nem estava em fase aguda, não é? Ele estava aqui apresentando sinais de agudização, né, com linfonodos, já estava na resposta de produção de anticorpos, né? Então, por isso que eu tenho aqui a produção de anticorpos IgG e IgM. Ou seja, ele não estava naquela fase aguda só de fagocitose, já tinha anticorpos, já tinha passado aqui pelo menos uns 5 a 6 dias, né, com esses sintomas aqui. E o infartamento ganglionar, se você lembrar, o gânglio, ele é um órgão linfóide que fica ali disposto nos vasos linfáticos, esparramado no corpo todo, tá bom? E uma das regiões que ele ocupa é essa região cervical aqui. Então, quando um gânglio inflama, significa que lá dentro dele tem um monte de linfócito, significa que ele está produzindo anticorpos, tá bom? Uma resposta imunológica está em andamento, uma apresentação de antígeno foi consolidada. E nesse caso toxoplasma aqui encontramos IgG reagente e IgM reagente, ou seja, esse sinal e sintoma aqui significa que a pessoa está com toxoplasma. IgM reagente, ele está com a doença. Qual doença? Bom, detectei IgM para toxoplasmose, então ele tem toxoplasmose, certinho? Então aqui ele perguntou, marca a alternativa que apresenta o melhor diagnóstico para esse paciente, toxoplasmose. No caso da toxoplasmose, em especial, alguns pacientes desenvolvem a síndrome do IgM persistente, no caso da toxoplasmose, tá bom? O que é essa síndrome, professor? A gente viu aqui, quando a gente comparou o quadro clínico do dengue, que existe aquela fase, né? Só aparece o antígeno, depois só aparece o IgM e o antígeno, depois só aparece IgM e IgG, depois só IgG, tá bom? Ou seja, o IgM desaparece. Quando a pessoa tem a síndrome da toxoplasmose de IgM persistente, ou seja, aqui ela contraiu a doença. No dia 10/7/2013 foi feito o diagnóstico, né? E ela volta lá hoje.
né? Hoje é o quê? 5/6/2020. Tá lá, toxoplasmose IgM reagente. Ó, ela pegou toxoplasmose de novo? Não, né? E aí, como que eu sei, né, se essa doença é do passado ou do presente? Não, eu sei que é do passado porque ela tem um diagnóstico aqui de 2013. Tá, mas e se ela não tivesse esse diagnóstico? Como que eu sei se essa infecção é do passado ou do presente? Dosa a avidez do IgG, tá bom? O IgG deu alta avidez, significa que é do passado. O IgG deu baixa avidez, significa que é do presente. E isso é tão interessante, né, esse conhecimento, que logo quando eu formei, né, em 2004, eu já saí da faculdade, né, empregado por concurso, né, eu sempre ensino isso para meus alunos. Cara, não quer ficar desempregado, já vai prestando concurso aí, até você sair da faculdade empregado. Para quem já está empregado, beleza, continua, aprimora e seja feliz. E aí lá em 2005, eu formei em 2004, 2005, trabalhando lá no, no hospital municipal, né, da minha cidade, Lacema, e aí eu fiquei, né, responsável pelo setor de imunologia. E ali teve na época, essa época de 2005, 2006, eu não me recordo, teve um surto de toxoplasmose devido a uma festa, né, em que as pessoas pegaram e ingeriram no buffet quibe cru. E o quibe cru, a carne estava contaminada com toxoplasma. Resultado, o pessoal foi parar lá em massa, né, no hospital, foi feito o diagnóstico e de toxoplasmose, né, então IgG e IgM reagente. E aí o pessoal, né, queria processar o buffet, e aí o juiz determinou que se fizesse avidez de todo mundo. Por quê? Pô, velho, quem já tinha toxoplasmose no passado, tanto faz ele comer quibe cru, quibe assado, pegar o toxoplasma de novo, ele já pegou no passado, então não tem nada a ver. Agora, quem realmente não tinha e se infectou na festa, aí sim, né, pode solicitar indenização. E aí, como que se descobre isso? Avidez imunológica. Foi só pegar, né, os IgGs e submeter esses anticorpos à avidez imunológica. E aí tinha gente lá de alta avidez imunológica, ou seja, no meio desse grupo de pessoas tinha gente que pegou no passado, então descarta a possibilidade de a situação ali de indenização. Agora, quem pegou aquele negócio no presente estava de baixa avidez, aí sim, o processo prossegue, né, e a pessoa, né, se quisesse ali uma indenização, ela poderia receber devido a essa situação. E aí tinha um outro caso, né, a questão das mulheres grávidas que estavam nessa festa, porque a gente sabe que o toxoplasma ele é teratogênico, causa malformação fetal, né? Então, nessa situação aí, mulher grávida com IgG de baixa avidez significa que ela contraiu na festa. E aí, isto é um problema para a gestação. A mulher que tem toxoplasmose, se ela entrar num quadro de gestação e ela já contraiu a toxoplasmose no passado, já tem anticorpos, é só no pré-natal ela controlar para não ficar imunodeprimida. Porque o que acontece? O anticorpo ele vai, né, controlar a infecção do toxoplasmose. Ele não elimina o toxoplasma. O toxoplasma ele fica encistado na presença do anticorpo, tá bom? E aí, se a pessoa imunodeprimir, o que acontece? Ela reativa ou reagudiza a doença. Então, uma pessoa que tem toxoplasmose durante o processo de gestação, você tem que controlar a imunidade dessa pessoa, só isso, tá bom? Mas a pessoa contrair toxoplasmose durante a gestação, aí, não é, pessoal, ela vai ter problemas com teratogenia, né? E justamente teve essas situações aí bastante complicadas dentro desse evento, né? Então, aqui representa uma toxoplasmose aguda, certo?
Toxoplasmose com IgG persistente, né? Nem existe. Todo IgG ele é persistente. Deixa eu desligar o som aqui, porque já levei até um susto com esse negócio. Então, olha só, toxoplasmose com IgM persistente, né? Seria IgM persistente se essa pessoa não tivesse sinais e sintomas da doença, certo? E apresentando um resultado de avidez, alta avidez imunológica para o IgG, tá bom? Toxoplasmose crônica? Não, é aguda porque a pessoa está com a doença. Toxoplasmose saindo da fase aguda e indo para a fase crônica. Ah, cara, aí também já é encher linguiça demais, é ou não é? Então, tá na fase aguda da doença, tem IgM, certo? E o IgM, por sinal, está bem alto. E a pessoa ainda está com infartamento ganglionar da doença. Seria indo para a fase crônica se a pessoa já não tivesse mais sinais e sintomas, apesar de apresentar o IgM, tá bom? Hepatite, né? A gente falou sobre hepatite viral e aqui tem exercício de hepatite, olha lá. A hepatite viral constitui uma doença de notificação compulsória que pode ser elucidada com o auxílio do imunodiagnóstico. Com base nessa afirmação, marque a alternativa correta. Letra A. A presença do vírus da hepatite A é confirmada pela presença em amostra biológica com o marcador HBsAg. A gente viu que o vírus da hepatite A ele é transmitido pela água e alimentos contaminados, tá bom? E o marcador sorológico do vírus da hepatite A é anticorpos da classe IgG e IgM. O marcador HBsAg é o antígeno Austrália que está presente no envelope do vírus da hepatite B, tá bom? Então, a letra A está errada. Letra B, a presença de HBeAg, o que é HBeAg? É uma proteína que está presente durante o processo de replicação do vírus da hepatite B, certo? Então, a presença de HBeAg significa que o vírus da hepatite B se encontra em processo de replicação viral. Por isso que ela está gabaritada aqui, como verdadeira, tá bom? Letra C. A presença de anti-HBC, o que é anti-HBC? É o anticorpo voltado contra o capsídeo do vírus do hepatite B, tá bom? Na amostra biológica, define a presença de anticorpos contra o vírus da hepatite C. Não, é contra o capsídeo do vírus da hepatite B. A presença de anti-HBS, que é o anticorpo contra essa proteína do envelope aqui do vírus da hepatite B, tá bom? E que quando você toma vacina, é a única coisa que você vai ter circulando, anti-HBS. Quando você adquire a hepatite B, né, o seu organismo vai produzir o anti-HBC, IgG, IgM e o anti-HBS, tá bom? Então, a presença de anti-HBS significa que a pessoa possui imunidade contra o vírus da hepatite C? Não, é contra o vírus da hepatite B, tá bom? Então, letra B é a alternativa correta. Falando um pouquinho, né, de imunoensaios de novo. Em relação a imunoensaios estudados em sala de aula, especificamente na unidade 2, a unidade 1, pessoal, falei para estudar para a prova, mas a unidade 1 é aquela unidade básica, não é? Tô falando de imunologia básica ali, anticorpos, resposta imunológica inata adquirida. Ela serve muito mais para você entender a unidade 2, 3 e 4 do que propriamente vai cair na prova, tá bom? Então, o que mais cai na prova que é a unidade 2, imunodiagnóstico, unidade 3, que são as imunodeficiências, né? Aí entra a imunodeficiência do HIV, a imunodeficiências genéticas de linfócitos T e B, e aí entra também as hipersensibilidades, que são imunodeficiências, não é?
Então, em relação aos imunoensaios estudados em sala de aula, julgue os itens abaixo e em seguida marque a alternativa correta. O radioimunoensaio é altamente sensível e específico, ficando em seguida em desvantagem, por ter sua parcela radioativa e curto prazo de validade. Então, a gente viu quando estudou ELISA, né, que é o ensaio imunoenzimático, a gente observou que o ELISA ele pode variar, não é? O que era o ELISA que a gente estudou? Acho que a gente ainda estava presencial, é ou não é? E depois a gente deu aplicabilidade aqui também. Então, olha só. Deixa eu pegar aqui. Dia 9, dia 2. Ver se esse aqui vai falar do ELISA. Doenças autoimunes. Que a gente estudou também. Essa aqui é do 3, cara. Especificidade e sensibilidade. Ele está aqui, imunodiagnóstico. Então, só para a gente recapitular aqui, nessa questão do imunodiagnóstico, quando a gente falou de ELISA, né, que é justamente esse método, onde a gente aplica um anticorpo marcado com enzima, por isso que chama ensaio imunoenzimático, né? Então, a gente tem aqui no ELISA o anticorpo marcado com o conjugado, que é uma enzima peroxidase. Então, quando a gente faz o imunodiagnóstico, olha só, a placa está sensibilizada com anticorpo, né? E aí eu coloco em cima da placa o soro do paciente, que tem várias proteínas, né? Representada aqui por outros componentes do soro, e o antígeno que eu quero realmente que o anticorpo capture, né? Então, representado aqui pela bolinha rosa. É exatamente o que vai acontecer, tá bom? Eu faço uma reação de lavada da plaquinha de ELISA, né? E aí eu vou eliminar aquilo que não ligou. Depois eu venho com o anticorpo conjugado com a enzima, né? E o anticorpo também ele é específico para o antígeno que eu estou dosando, essa é a técnica de sanduíche, né? Vai ligar lá no antígeno e aí vai formar esse complexo, né? Anticorpo, antígeno, anticorpo conjugado com enzima. Lavo a reação, fica só o que está ligado, e aí depois, como é uma enzima, eu aplico o substrato cromógeno, que ao passar pela enzima produz cor. Então, esse é o princípio do ensaio, né, imunoenzimático da ELISA, que pode ser, né, essa reação de sanduíche, né, formando anticorpo, antígeno, anticorpo, e pode ser até por competição, né, onde eu coloco aqui o anticorpo, né, coloco o antígeno a ser dosado, tá bom? O soro do paciente, o antígeno a ser dosado se liga, eu lavo a reação, depois eu coloco o antígeno a ser dosado marcado. Ao invés de ser anticorpo, eu coloco o antígeno a ser dosado marcado. Ele vem por competição, né, acaba por força de competição, competindo com o sítio de ligação ali do anticorpo. Retiro o excesso, né, e aí, da mesma forma, coloco uma enzima peroxidase e, se produzir cor, eu sei que o antígeno ligado é o antígeno marcado, né, que eu produzi. Então, nesse caso aqui é inversamente proporcional. Quanto mais cor produziu, significa dizer que mais antígeno marcado foi ligado.
ou seja, a amostra tinha menor concentração de antígeno a ser dosado. Isso é um ELISA que nós chamamos de ELISA por competição, certinho? E aí tem o ELISA de captura, onde a gente coloca os anticorpos, né, para capturar outro anticorpo. Então, é o que vai acontecer, anticorpos que vão capturar aqui anticorpos da classe IgM, especificamente. Os da classe IgG não vão se ligar ou vão se ligar? Vão se ligar, né? Perdão, os anticorpos da classe, né, IgM vão ser ligados aqui, só porque eu tenho vários anticorpos da classe IgM. Eu tenho anticorpo IgM contra toxoplasma, IgM contra rubéola, IgM contra sarampo. Como que eu vou saber que é um anticorpo específico? É justamente por isso que chama ELISA de captura. Todo IgM vai ser capturado aqui nessa primeira etapa. Na segunda etapa, aí sim, eu coloco o antígeno específico para o IgM que eu quero dosar. Ele só vai se ligar ao IgM específico e só vai produzir a concentração de cor do IgM específico, tá bom? Então, isso é a ELISA que nós chamamos de ELISA de captura. Então, o teste de ELISA, ensaio imunoenzimático, ele sofre variações justamente desta enzima. É o ELISA ensaio imunoenzimático, né? Se for o radioimunoensaio, basta eu substituir a enzima por um isótopo radioativo. E aí eu vou ter radioimunoensaio. No caso da quimioluminescência, não é o mesmo perfil, só porque ao invés de ser uma enzima ou um isótopo radioativo, eu coloco aqui uma substância luminescente, né, como o éster de acridila. E aí vai produzir quimioluminescência, tá bom? Ao invés de cor. E a eletroquimioluminescência, né, o anticorpo é marcado com rutênio, que ao ser excitado por eletricidade produz luz elétrica, tá bom? Por isso que chama eletroquimioluminescência, que são as variações do ELISA, certinho? E aí, sabendo disto, olha lá. O radioimunoensaio é altamente sensível e específico, né? Então, por que se já tinha ELISA, por que foi criar radioimunoensaio? Né? Por causa da sensibilidade. Só por causa disso. Né? O que a sensibilidade ela faz? Ela aumenta a probabilidade de fazer a mensuração de partículas muito pequenas. Exemplo, hormônio. Então, eu tenho hormônio ali, partículas muito pequenas, que não são detectadas por ELISA, enzimático. Aí eu coloco a enzima, o anticorpo marcado com isótopo radioativo, eu consigo detectar hormônios, frações bem pequenininhas, ou seja, eu aumentei a sensibilidade do meu teste, tá bom? Mas o fato é que ninguém queria trabalhar com radiação. E aí o isótopo radioativo, ele caiu em desuso, porque tinha baixa validade e tem a questão radioativa, que ninguém quer mexer com isso, né, gente? Já basta a radiação natural que a gente sofre todo dia. E, por isso, eles criaram um intermediário que não é tão sensível quanto o radioimunoensaio, mas também não tem radiação, que é a quimioluminescência, tá bom? Então, a quimioluminescência tem um bom prazo de validade, com o éster de acridila, certo? Substituindo aí o enzimático cromógeno, tá bom? E possui uma boa sensibilidade, mensurando aí bastante hormônios. Aí eu precisava de uma coisa mais sensível. Aí veio a Roche e criou a eletroquimioluminescência. Tá bom? Só porque aí já mexe com rutênio, rutênio tem todo aquela situação química, que ele também é agressivo, é nocivo, mas é um bom teste, é uma plataforma fechada, né? E mensuramos ali
partículas bem menores do que a quimioluminescência. E essas são as variações de ensaio imunoenzimático que a gente viu. Então, depois desta revisão, o radioimunoensaio é altamente sensível, sim, e específico também. Qual que é a diferença entre sensibilidade e especificidade? A sensibilidade garante que aquilo que é positivo vai ser positivo. Aquilo que precisa ser dosado vai ser detectado. E a especificidade garante que o que tem que ser negativo vai dar negativo, ou seja, não tem reação cruzada, não. Tá bom? Então, o radioimunoensaio é altamente sensível e específico, ficando em desvantagem por ter sua parcela radioativa e curto prazo de validade. Verdadeiro. Tá bom? A número 1 é verdadeira. Número 2, o ELISA contém anticorpos conjugados com enzima, certo? Que via de regra produz cor mediante a ação do substrato cromógeno, certo? A 1 está verdadeira, a 2 está verdadeira, tá bom? A 3, a quimioluminescência consiste em um imunodiagnóstico cujo conjugado luminescente, o conjugado está falando do anticorpo, luminescente pode ser, né, um éster de acridila, exatamente. Então, 1 verdadeira, 2 verdadeira, 3 verdadeira. A eletroquimioluminescência é um imunoensaio cujo princípio é a evidência de imunocomplexos pela produção de cor. Não, é evidência de imunocomplexos pela produção de luz. Eletroquimioluminescência, luz, tá bom? Então, a 4 aqui está falsa. 1 verdadeira, 2 verdadeira, 3 verdadeira, 4 falsa. E 5. No ELISA, temos testes altamente sensíveis e altamente específicos, com boa reprodutibilidade, sem contaminações de arraste, como ocorre na eletroquímica e luminescência. Pelo contrário, o ELISA, como foi o primeiro a ser produzido, ele tinha muita contaminação de arraste. O que é contaminação de arraste, professor? É isso aqui, ó. Essas são as plaquinhas, né, que se faz ELISA. Então, de primeiro usava essas plaquinhas, e aí tá vendo aqui que a cor tá escura, depois vai clareando, não é? O que acontecia? Eu estava dosando aqui vários pacientes, nessa plaquinha cabe 96 pacientes, e aí nessas sucessivas pipetagens, lavada da plaquinha, principalmente quando era o ELISA manual. Aí depois eles consertaram esta falha, não é, automatizando o ELISA, certinho? E aí quando era ELISA manual, tinha muito essa contaminação de arrasto. Por exemplo, esse paciente aqui, né, é um HIV positivo. E aí na sucessiva lavada ele ia contaminando esse paciente, esse paciente, esse paciente. Aí você olhava para uma placa dessa e falava assim, cara, esse aqui eu tenho certeza que é o positivo, mas esse aqui será que contaminou com esse outro no momento da lavada? Então, ELISA enzimático dava muito isso. Como eu falei, depois eles consertaram isso, automatizando o ELISA, porque ELISA, além de tudo, era manual. E essas automações aqui de quimioluminescência e eletroquimioluminescência são todas, não é? Todas elas são automatizadas. Não tem aquelas plaquinhas enormes, é frasco dedicado, pipeta dedicada, não é? Então, a eletroquímica e luminescência tem contaminação de arraste baixíssima em relação à ELISA. E aqui ele está falando, ELISA é sensível? Sim. Específico? Também. Tem boa reprodutibilidade? Tem. Sem contaminação de arraste? Não. Como ocorre na eletroquímica e químio, aqui ocorre também, se você não limpar a probe do aparelho, né, não der manutenção, isso ocorre, mas não como na ELISA, tá bom? E aí depois que veio o ELISA automatizado, ficou tudo legal, né, para essa situação.
Então, falar que não tem contaminação de arrasto na ELISA torna a questão 5 falsa. Então, 1, 2 e 3 está verdadeira, letra C. Somente as alternativas 1, 2 e 3 estão corretas. HIV, a gente falou de HIV, né, quando falamos de imunodeficiências, na unidade 3. Né, imunodeficiências, elas podem ser genéticas, né? Quando a pessoa nasce com imunodeficiência genética, ela tem ali a, o mau funcionamento do sistema imunológico, e quando essa má constituição genética ou natureza epigenética herdada faz com que atinja ali as células T e as células B, em particular, a pessoa fica com muita baixa imunidade. E ainda pode atingir o sistema complemento, né? E aí a pessoa vai ficar com baixa imunidade também, porque qualquer parte do meu sistema imunológico que seja atingida, né, aonde ela não consegue executar a sua tarefa diária em 100%, eu vou ter baixa do meu sistema imunológico. E aí, seja as naturezas epigenéticas herdadas, ou seja, as imunodeficiências adquiridas, como é o caso do HIV, a pessoa contrai o vírus infecta justamente quem? O linfócito TCD4. E por causa disso, causa imunodeficiência na pessoa adquirida, certinho? E também tem um fator químico, né? Pessoa tratando ali de um câncer, uma leucemia, por exemplo, que vocês tiveram a matéria comigo, então eu sei que vocês sabem que na leucemia tinha aqueles tratamentos, né, com antimetabólicos, tipo citarabina, os antibióticos, antraciclina, né, ou os fármacos imunológicos, né, que são mais específicos, as imunoterapias. Mas esses fármacos imunometabólicos, eles tinham a propriedade não só de atingir o câncer, como também atingir a medula óssea, provocando aplasia de medula, ou seja, a aplasia de medula levava a anemia aplásica, né? Levava a imunodepressão e baixa produção de plaquetas, o que fazia com que a pessoa ficasse extremamente fraca, com imunodepressão, suscetível à doença e com sangramentos por causa da plaquetopenia. Certinho? Então, eu posso ter imunodeficiências genéticas, imunodeficiências adquiridas por fatores microbiológicos, exemplo, vírus da HIV, e imunodeficiências farmacologicamente provocadas. Retirou o fármaco, a pessoa pode voltar ao normal, tá bom? Enquanto está sob a ação do fármaco, para a tratativa de um efeito, né, de custo-benefício, que provocou o uso do fármaco, obviamente, essa pessoa vai ter a imunodepressão, como é o caso das quimioterapias, tá bom? Então, pessoal, em se tratando do HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, ele é um vírus que a pessoa contrai por relações sexuais desprotegidas ou pela inoculação pérfuro cortante contaminado intraepitelialmente, né? Ou por transfusões, enfim. Sabendo do HIV, ele infecta o linfócito TCD4, ele é um vírus RNA, certo? E que pode ser detectado por imunodiagnóstico, os anticorpos contra o vírus HIV, certo? Então, os anticorpos contra o vírus HIV pode ser detectado por ELISA, quimiluminescência, eletroquimiluminescência, imunofluorescência, tá bom? E o vírus, especificamente falando, pode ser detectado por PCR, reação da cadeia da cadeia de polimerase, tá bom? Que eu detecto ali o RNA viral. Mas pode ser detectadas proteínas virais também por imunodiagnóstico através do Western blot, tá bom? O que é o Western blot? É um imunodiagnóstico que nós estudamos, né, que é um confirmatório do HIV, porque esses testes, ELISA,
quimiluminescência, eletroquimiluminescência, como detecta anticorpo, pode sofrer reação cruzada, né? Apesar de terem alta sensibilidade, alta especificidade, pode sofrer reação cruzada. Lembra que eu falei que uma pessoa, quando toma vacina contra a gripe H1N1, se voltar lá na outra semana e for fazer, né, o teste de HIV, vai dar HIV positivo, tá bom? E aí precisa de um teste confirmatório. Qual que é o teste confirmatório, Eden? Esse teste aqui, ó, nós chamamos de Western blot. Western blot, associação da técnica de eletroforese em gel, né, com as técnicas imunológicas. Permite a identificação e reconhecimento de antígenos com peso molecular definido. A identificação de anticorpos que reconhecem determinado antígeno em solução contendo diversos antígenos. Permite realização cinética de expressão de proteínas. Então, o que eles fazem? Eletroforese, vocês sabem que é uma técnica de separação de proteínas por eletricidade. Então, eles pegam o vírus HIV, faz a cultura do vírus HIV, tá bom? E aí pega as proteínas virais e separam por eletroforese. Quando eles separam por eletroforese, né, aí vai formar aqui nesta cuba eletrolítica, né, uma migração das proteínas do HIV em gel de eletroforese, como vocês estão vendo aqui, olha. E aí tem as proteínas do envelope viral, do capsídeo do vírus, tudo aqui, né, impregnado no gel. Eles pegam uma fita de nitrocelulose e colocam em cima do gel. A nitrocelulose é uma fita que altamente absorve proteínas. Então, quando ela fica em contato com o gel, ela absorve as proteínas do gel, que passa exatamente como foi feita a eletroforese para a fita de nitrocelulose. E aí eles vendem justamente essa fita de nitrocelulose, né, para a pessoa fazer o teste no laboratório. E aí a pessoa pega e coloca, né, o anticorpo, o soro da pessoa suspeita de HIV em cima da fita de nitrocelulose. Então o anticorpo fica aqui, olha, em cima da fita de nitrocelulose. Passa um tempo, esse anticorpo vai aderir à fita, né? E aí, por exemplo, se a pessoa tiver produzido anticorpo contra o envelope do vírus HIV, esse anticorpo vai se ligar, né, na proteína de envelope do vírus HIV. P24, enfim, tem várias proteínas. Se o anticorpo se a pessoa produziu anticorpo contra as proteínas do envelope e contra as proteínas do capsídeo, essas proteínas todas estão aqui. E aí, quantos anticorpos a pessoa produziu, vai se ligar a quantas proteínas esses anticorpos forem capazes de ligar. E aí depois eu venho com um anticorpo conjugado, né, com um cromógeno, que vai se ligar aos anticorpos anti-HIV e vai produzir cor. Tá bom? Aqui está em cinza só para você ver as regiões que foram impregnadas com a proteína. Mas a gente não enxerga, é uma fita branca. Tá bom? E aí depois que você colocou o soro do paciente e colocou o anticorpo marcado com cromógeno, e aí vai produzir uma cor exatamente aonde o anticorpo ligou na proteína específica dele contra o vírus HIV. Né? E aí vai ter a formação de uma cor, por isso que chama Western blot, borrão do oeste, tá bom? Borrão do leste. Tem o Northern blot, borrão do norte, e o South blot, borrão do sul. Não me pergunte por que é leste, oeste, norte, sul, mas o fato é que tem o borrão, tá bom? E isso é uma técnica, que é confirmatória, é um diagnóstico que é confirmatório para o HIV. Então, olha só, pode marcar várias proteínas na fita de nitrocelulose e
Se marcou, se fez borrão, é porque a pessoa tem anticorpo contra alguma proteína do HIV. E aí é positivo, tá bom? Por isso que ele é um teste confirmatório. Ou a pessoa faz PCR, né? Reação da cadeia de polimerase, ou ela faz o Western blot. Então, em se tratando de vírus HIV, o vírus HIV, causador da síndrome da imunodeficiência adquirida, é transmitido ao homem por relações sexuais desprotegidas e pela inoculação intraepitelial por pérfuro-cortantes contaminados. Letra A. A eletroquimiluminescência, por ser um imunodiagnóstico altamente sensível, concordo, e específico, também concordo, é considerado um método confirmatório? Não concordo, tá bom? Não é confirmatório, é método de triagem. Eletroquímio, químio, ELISA, imunofluorescência, aglutinação, todos para o HIV são métodos de triagem, porque detectam anticorpos, né? Ou pelo método não é confirmatório, tá bom? Então, letra A está errada porque está afirmando que a eletroquímica é confirmatória e não é. Quais são os confirmatórios para HIV? Western blot ou PCR. Então, o imunodiagnóstico de Western blot é considerado pela Anvisa como um dos testes confirmatórios para HIV. Sim, letra B. Letra C. Só podemos liberar soro reagente para HIV em uma amostra após repetir e confirmar esse teste na mesma metodologia. Não. Normalmente, quando a pessoa vai ao laboratório, né, e detecta HIV reagente, a gente convoca essa pessoa para uma segunda amostra. Isso é o protocolo da Anvisa de 2013. No caso do HIV, somente, tá bom? A pessoa vai no laboratório, colheu, deu o teste reagente para quimiluminescência, por exemplo, que é a metodologia que tem lá no laboratório. Deu reagente, você confirma, convoca o paciente para uma segunda amostra. Colhe a segunda amostra e vai testar por uma outra metodologia. Se a primeira metodologia que eu testei foi quimiluminescência, na segunda amostra eu tenho que testar por ELISA ou eletroquímio, qualquer outra coisa, menos químio. E aí, dando o reagente, em uma segunda metodologia, o paciente é convocado aí pelo médico. O médico pega o laudo, deu reagente em duas metodologias. Aí ele prescreve o exame de Western blot para confirmar. Então, a última instância, o confirmatório é o Western blot ou PCR, tá bom? A imunocromatografia é um teste lento. Pelo contrário, a imunocromatografia é um teste rápido, certo? É uma característica do teste rápido ele ser imunocromatográfico. Então, quando você vê falando aí, teste rápido para detecção do SARS coronavírus ou de anticorpos do SARS coronavírus, são testes imunocromatográficos, tá bom? Em relação à resposta imunológica contra o vírus, os testes imunocromatográficos, eles são testes que se dá o resultado em 15 minutos, certinho? 15 minutos você já tem o resultado ali na mão. Professor, Oi? tira só uma dúvida em relação ao teste rápido que o pessoal faz ali na USEG, para o HIV, para a sífilis, é o teste da imunocromatografia também? Teste rápido, sim. Tá? Falou que é teste rápido, a metodologia ela vem descrita no próprio exame, o Carlos. Tá vendo aqui, ó, método. Exame toxoplasmose, método, eletroquimiluminescência. Aqui, ó, para detecção de IgM já foi outro método, foi o ELFA, tá bom? Que é uma variação do ELISA também. E aí, se for um teste rápido, ele vem método imunocromatografia. Aí você já saca que é um teste rápido, tá bom? Ah, não, beleza.
Olha aqui, número 19. Mulher no período gestacional iniciou seus exames de acompanhamento pré-natal e observou que o exame de rubéola apresentou-se com positividade para IgM. Rubéola no pré-natal com positividade para IgM. Com teste repetido e confirmado no método. O médico solicitou novo exame laboratorial e após um período de 3 dias, o resultado do segundo laboratório foi rubéola IgM não reagente e foi utilizada metodologia de captura para o imunoensaio. Com base no seu conhecimento acadêmico e no caso clínico apresentado, marque a alternativa correta. Então, ela foi no primeiro laboratório, né, e deu positividade para IgM, repetido e confirmado no mesmo método. O médico solicitou um novo exame e aí o teste voltou não reagente, né? E o laboratório utilizou uma metodologia de captura. Então, o segundo laboratório está correto, certo? Primeiro, não fala que ele fez o exame, ele detectou no ELISA o IgM. E aí ele repetiu no mesmo método. Ele não usou um método de captura. É um método mais caro, né? Então, o que que o pessoal faz? Às vezes da IgM, está usando um método de detecção IgM, da reagente, ele vai e libera aquilo ali. Eu vou te dar um exemplo bem simples aqui, né, que a gente já estudou. Olha aqui. Por que que esse laboratório liberou o exame aqui, método, para IgM em eletroquimiluminescência e para IgM, perdão, IgG foi em eletroquímio e IgM foi repetido e confirmado em alfa. Provavelmente porque ele fez a dosagem de tanto de IgG quanto de IgM em eletroquímio. Só porque a linha TORC da Roche, que mensura, linha TORC que eu falo é a linha que mensura os anticorpos das doenças infecciosas. A gente sabe que a detecção de IgM às vezes dá reação cruzada, tipo assim, dá um reagente que não é. E aí, esse laboratório aqui é responsável, olha, ele fez, dosou por eletroquímio, um e o outro. E aí, quando ele foi repetir, por isso que ele colocou repetido e confirmado, né, ele dosou para o ELFA, que é uma metodologia, né, uma variante de ELISA, que é uma metodologia altamente específica de captura, confirmando que realmente esse paciente estava com IgM para toxoplasmose reagente, porque causa transtorno, né? Olha só o que aconteceu aqui. É o 19, né? A mulher estava grávida, cara. Rubéola é um vírus teratogênico, né? Então, detectar IgM em mulher grávida é complicado, não é? E aí o laboratório detectou lá IgM para rubéola, o analista não estava nem para nada, acho que ele queria só livrar do serviço, foi lá, repetiu, confirmou no mesmo método e liberou. O médico, né, ele, antes de falar qualquer coisa com o paciente, fala, olha, seu filho vai nascer com uma formação fetal, o paciente tomar um susto, o médico foi bem responsável, falou, ó, faz o seguinte, vai no outro laboratório, solicitou novos exames laboratoriais, né, e após um período de 3 dias, o resultado do segundo laboratório foi rubéola IgM não reagente e foi utilizado metodologia de captura para imunoensaio. Então, por isso que deu não reagente. O primeiro laboratório estava detectando errado, certo? Aí, com base no seu conhecimento acadêmico, aí o caso clínico apresentado marca a alternativa correta. O primeiro laboratório estava correto? O segundo laboratório estava errado? Também não. Ele até utilizou um método de captura, que é mais caro, mas para sair do problema.
O primeiro laboratório estava errado, pois apesar de repetir e confirmar o diagnóstico, não utilizou metodologia de captura em nenhuma das análises. Letra C. Visto que a letra D está apontando que a B e C estão corretas e a gente viu que elas estão erradas. Letra E. O primeiro laboratório estava correto? Também não. Tá bom? Então a letra C aí, corroborando a afirmação. Número 20. Em relação ao diagnóstico sorológico de infecções virais, é correto afirmar que o diagnóstico da hepatite A se baseia também na detecção sorológica de anticorpos anti-HVA. Então, o diagnóstico da hepatite A se baseia também na detecção sorológica de anti-HVA. Anticorpos anti-HVA são anticorpos antivírus da hepatite A. Então, se detectou isso aqui, você diagnosticou hepatite A na pessoa. Seja da classe IgG ou da classe IgM. Da classe IgM, a pessoa está com a doença, se detectou na IgG, ela teve essa doença no passado, mas é um diagnóstico. Então, número 1 está verdadeiro. O diagnóstico de hepatite C se baseia pela detecção de proteínas da partícula viral e pela detecção de anticorpos anti-HCV. Né? A gente pode detectar o HCV pelo anticorpo, ou eu posso fazer um PCR lá e identificar a partícula viral. Né? Um PCR procurando o RNA do vírus da hepatite C. Né? Número 3, então a 2 está verdadeira também. Número 3, o diagnóstico da hepatite B se baseia nos marcadores sorológicos da hepatite B, onde a presença no soro de HBsAg, que é o antígeno Austrália, proteína do envelope do vírus da hepatite B, significa dizer que o vírus da hepatite B está presente no sangue do paciente. Se eu detectei o antígeno do envelope, saiu da onde? Do vírus. Né? Então, a número 3 está verdadeira também. Letra C, as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. Certinho? E aí, pessoal, são 8 horas e 50 minutos, né? A gente continua a revisão na semana que vem, ok? Eu vou limpar aqui os exercícios que a gente usou nessa revisão e vou enviar para vocês acompanharem novamente gravado, né? E com a lista em mãos, para vocês estudarem. E aí é como eu falei, né? Vai dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha lá no seu portal, né? Portal. Vou entrar aqui no meu. Dá uma olhadinha lá no seu portal para você estudar, né, de maneira eficiente. É o que eu sempre falei, se você já leu o livro todo, já fez os exercícios de pré-aula e pós-aula, o que você tem que fazer? Pega a revisão e, né, e os exercícios e faz o exercício, revisando a matéria como a gente fez aqui agora. Eita, cara, o negócio não vai entrar aqui. Tem hora que esse portal trava, né? Para mim aqui não vai entrar, não. Quando eu começo assim... E aí você entra lá na sua unidade. Eu acho que está na seção unidade 2, seção 3, a nossa aula de revisão. Certinho? Senão você vai entrando lá, unidade 2, seção 3, ou unidade 3, seção 1. Tá numa dessas duas lá, a nossa revisão da unidade 1 e 2, que a gente fez para a primeira avaliação. Né? Esta revisão de hoje eu vou postar, né, também na unidade 4, seção 3, né, porque a última aula eu já postei. Agora eu vou acumulando ali, né? Aula de revisão, né? E depois, a aula que vem, mais uma aula de revisão e depois o link da prova. Vai tudo lá nessa mesma sessão, tá bom?
E aí, na semana da prova, a gente fala semana que vem, né? Porque ainda tem mais uma semana aí de revisão. Espero ter contribuído, né, para o seu conhecimento, mais uma vez, e nessa revisão ter reativado conhecimentos que talvez estariam ali adormecidos, mas eu sei que estavam aí. Né? Se você me acompanhou, se você esteve comigo, presente, lendo, estudando e acompanhando a matéria, com certeza foi só uma questão de revitalizar o conhecimento que você chegou na conclusão. Eu já sabia. Certinho, pessoal? E aí, na hora da prova, né, se você fez esse método da repetição de exercícios, com certeza você vai conseguir fazer a prova tranquilamente, porque são os mesmos raciocínios, embasados dentro dos mesmos exercícios, para promover a mesma disciplina. Então, o que eu sempre aconselho é estude por exercícios, né? Se você já passou pelo livro e se você já fez os exercícios de pré-aula e pós-aula. Se não, se você vir estudar pelos exercícios sem fazer isso, vai gerar mais transtorno do que benefício. Você vai ver que não sabe, vai ficar desesperado e fica naquela situação, meu Deus do céu. Então, aí eu aconselho você, né, falar, não deu tempo de estudar nada. Aí você estuda pela minha revisão comentada, porque aí você não vai ficar doidão, não. Você vai ver eu falando, né, você vai, oh, não, o professor está falando, estou acompanhando, mesmo que às vezes fica difícil, porque você não foi no livro, não passou pelo processo que tinha que ter construído aqui nesses 4 meses, tá bom? Mas fazendo dessa forma, no final dá tudo certo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Até a semana que vem.